Rádio do Antenados na geral, ao vivo para todo o Brasil. Tá alto aqui dentro o som, rapaz, tá cheio de mosquito, mas a gente tá matando aqui todo mundo. Olha só, a gente tá falando sobre prioridades do crente da casa de Deus. É muito interessante porque a gente debateu sobre várias situações e tem um rapaz que mandou uma pergunta até muito interessante. Ele falou, por alguma maneira, ele descobriu, ou através da Bíblia, da palavra, Deus, o Espírito Santo falou com ele, que ele percebeu que tudo que ele ansiava na vida, todos os seus desejos pessoais, de talvez emprego, de família, ou de casamento, ou de outras coisas mais, segundo ele, ele entendeu que não eram os propósitos de Deus para a vida dele. Quando isso acontece, e aí, faz o quê? Muda mesmo? Eu vou ter que matar, deleta os meus desejos pessoais para seguir o propósito de Deus? André, é bíblico, porque Pedro, a Bíblia diz que Pedro deixou tudo e seguiu a Jesus, mas Pedro teve uma hora que ficou preocupado, ele falou assim, largamos tudo, né? E o que é que eu vou ganhar? Ele falou, fica tranquilo, Pedro, ganharás 100 vezes mais. Mas eu entendo que ele tem que discernir bem essa chamada de Deus. Pedro foi o próprio Jesus que chamou. Falou, olha, tu não vai mais pescar peixe, mas vai ser pescador de homem. Cuidado com voz de profecia aí. Cuidado, ele tem que entender porque de repente lá na frente não deu certo. Eu também sou testemunha disso, porque eu abri mão de uma carreira secular para exercer o sacerdócio, trabalho eclesiástico, e estou feliz. A minha vida hoje, ela na parte financeira, até ficou um pouco abaixo, mas não importa, porque você tem outros adendos que vêm a reboque de você abrir mão de uma carreira secular, de poder estar mais também junto da família, de poder estar junto de pastores da igreja, poder estar junto dos membros, poder estar fazendo... Porque quando eu era pastor parcial, eu viajava muito, eu ia para congressos da empresa, então muitos finais de semana eu não estava na igreja, dia de semana eu não estava na igreja, então não tinha como acompanhar. Eu optei em abrir mão e estar integral na igreja. Mas cada caso é um caso, não pode generalizar. Ele tem que analisar bem, pedir muita direção de Deus, provar muito se Deus quer que ele abra a prioridade, as opções da vida dele em prol. Se Deus quer usar a ele no seu reino, eu creio que Deus usa e Deus tem chamado muitos para isso. Amém. E eu acredito que não é profeta que vai dizer isso para ele, não. É o próprio Deus. Deus, parece ser aqui, do jeito que ele escreveu, não foi ninguém que profetizou. André chegou a uma conclusão. A Bíblia diz que a paz do nosso coração é a certeza da vontade de Deus. Deus, ele trabalha de forma muito pessoal, com cada um. A gente vê, por exemplo, o princípio de Deus, não é bom que o homem esteja só. Jeremias, você não vai casar. É um negócio meio complicado. Jeremias, mas por que, Senhor? Mas eu estou noivo, não vai casar, desmancha, acaba. Enfim, há será que esse é o caso, uma rapaz, direção. Tem conflito aí? Eu não sei, de repente, pode ser, a gente não sabe. Deus ele é muito assim, trata cada um de uma forma pessoal. Então, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus, os propósitos de Deus, os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Então a gente precisa confiar no Senhor. Agora, eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso descansar no Senhor e ter a convicção de que Deus está conduzindo dessa forma. Não ouvir voz de profetas. Eu acho que se Deus usa a vida de um homem para confirmar, mas ele tem que confirmar aquilo que já está no meu coração. Tem que testificar nele também. Tem que testificar. Não simplesmente você largar emprego, largar casamento, largar tudo e de repente vai culpar a Deus depois. Ou simplesmente abandonar o ministério, um chamado que Deus está lhe dando, e aí você vai acabar na barriga do peixe. Olha só, mas eu não quero ir para lá. Pois é, mas você vai para lá. Então a gente tem que tomar muito cuidado, orar, pedir ao Senhor, dar a direção o pastor da igreja, testificar no coração. Se tiver pai e mãe, conversa com pai e mãe. Se for casado, conversa com a esposa. Eu acho que Deus vai usar as pessoas ali para testificar algo que ele já botou no coração desse homem. Uma das coisas que a gente precisa observar também é até que ponto essa dúvida dele ela tem fundamento em alguma coisa que alguém disse para ele. Muitas das vezes as pessoas estão em dúvidas, com interrogações na cabeça, porque estão inseguros e teleguiados por algumas palavras mal colocadas. Então, eu gostaria de dizer o seguinte para esse nosso internauta, não sei, que mandou para cá, eu queria dizer para você que está agora ouvindo esse programa, queria dizer para você o seguinte: uma das dúvidas, dos princípios que eu uso na minha vida pessoal, sempre usei, é o seguinte: minha vida nessa posição aqui vai glorificar a Deus? Eu sempre coloquei isso. E eu me lembro que uma época eu fazia um trabalhava de plantão numa empresa, e eu não conseguia ir na igreja. E aquilo me angustiava, porque eu amava estar na igreja, amava pregar, amava participar dos eventos, mas a empresa me absorvia.
E eu cheguei, botei meu joelho no chão e falei, Senhor, não quero isso para mim, porque eu estou ganhando dinheiro, estou me dando bem, mas está me roubando da tua obra. E hoje estou totalmente diferente, né? Deus me colocou no caminho totalmente diferente. Hoje eu consigo viver só da advocacia, tenho meu escritório, faço meu horário, né? Estou na igreja, o culto é de manhã, amém, eu paro o escritório e vou para lá, tranquilo. Então, por quê? Porque eu priorizei chegar na presença de Deus, Senhor, eu quero um trabalho que glorifique o teu nome. Eu quero um trabalho que me dê condições de fazer a tua vontade. Quero um trabalho que me dê chance de fazer a tua obra. Né? E aí sim, a gente conseguiu fazer um casamento entre ganhar dinheiro e fazer a obra de Deus, tudo numa coisa só. Nem só de pão viverá o homem, né? Verdade, verdade. Eu sou filho de pastor, né? Meu pai já dorme no Senhor, meu irmão é pastor, e nós cremos que a nossa próxima geração também é uma geração pastoral, uma geração sacerdotal. E o que me preocupa nessa geração nova é ver que eles só enxergam, parece que a parte glamurosa da chamada, sabe? Ou seja, um jovem, um rapaz, ele acha que se Deus chamou ele para ser profeta, chamou ele para andar de avião para cima e para baixo, para vender milhares de DVD, para estar na TV e nas rádios, e de repente esquece que Deus pode ter chamado ele para estar sozinho no deserto, passando pela solidão de um deserto. Ninguém será aprovado sem antes ser rejeitado. Então, essa parte da chamada é que, assim, me preocupa, porque é a parte que eles estão deixando de lado. É a parte que eles estão deixando de lado, ou seja, aquela parte de abrir mão de algo pelo Senhor Jesus. Será que ele está preparado para isso? Será que a família está preparada para isso? Eu tinha uma chamada pastoral e Deus já tinha confirmado isso na minha vida desde menino. Só que eu trilhei um outro caminho. Eu cheguei a ser executivo de empresa. Hoje ainda eu tenho uma empresa, graças a Deus, que não fatura, mas também não deve. Então, estou tranquilo, estou num bom negócio e consigo me dedicar à obra do Senhor, me dedicar a fazer algo para Deus. Porém, nos meus tempos aí, viajando aí, trabalhando dentro de multinacionais e tudo mais, eu falava com meu pai a respeito disso, e meu pai dizia o seguinte: vai ter uma hora que a própria chamada, ela vai engolir o resto. Então você deixa que o próprio Deus ele vai fazer. Vai ter uma hora que a própria chamada ela vai tomar conta. Não se preocupa em largar, não se preocupa em abandonar, em sair correndo, não. Deixa que Deus ele vai fazendo a chamada crescer. Amém. E tem uma hora que a chamada ela vai crescer tanto que o restante, o secular, ele vai ficar na sombra. E foi o que aconteceu. Pastor, André, posso? sabe o que Amém, acontece? Só para complementar, nós evangélicos, nós sempre tivemos o trabalho da igreja, o trabalho como prioridades. A igreja, o evangelho, a pregação do reino como prioridade. Só que os novos evangélicos de hoje, né, eles trazem a igreja como um complemento da vida social. É tipo assim, eu tenho que ter um time de futebol, eu tenho que ter um cachorro, eu tenho que ter uma religião, eu tenho que ter uma igreja. Então, não é assim, o Evangelho de Cristo não é isso, nós nunca fomos assim. Nós acabamos entrando nesse sincretismo de comportamento, de achar assim, eu tenho que ter uma religião, então a igreja é somente, hoje é domingo, hoje é o dia de eu ir para o culto. Coloca na sua agenda, dia de ir para o culto, e não é isso. Evangelho é amor, Evangelho é compromisso, Evangelho é renúncia, é muito mais do que ter uma religiosidade. Então eu vejo muito isso dentro do aspecto dos crentes de hoje em dia, que nós, assim, eu que fui nascido, também criado em berço evangélico, que não é isso, meu pai tinha a igreja como prioridade, o culto como prioridade. De novo, não é pecado você ir para o cinema, não é pecado você ir para o teatro, nada disso. Só que a igreja não pode ser um complemento da sua vida social. O evangelho é qualidade de vida, é uma vida nova, não é algo que vai agregar à sua vida. Né? As coisas se passaram, tudo se fez novo, a visão muda, as prioridades mudam. Só querendo voltar um pouquinho no que o pastor falou, achei bem interessante isso. A gente só quer sair de trás das malhadas e ficar no meio dos príncipes. Né? Quando a gente pensa que Deus está me tirando para alguma coisa, né? E Deus falava que Davi era um homem que tinha um coração segundo dele. Contudo, Jesus Cristo vai falar sobre João Batista, e aproveitando aí a deixa que o irmão colocou aqui, Jesus vai dizer o seguinte: homem nascido de ventre de mulher, não há outro igual a João Batista. Então, Jesus priorizou ali, Jesus destacou João Batista acima de Elias,
acima de Eliseu, acima de Davi, acima de Moisés, porque ele falou que o homem nascido de mulher, então Deus não olha como o homem olha. Eita, Deus não está preocupado com o ministério de helicóptero, de avião, porque às vezes o cara está falando para 5 lá no caixa-prego, mas Deus está usando a vida daquele homem lá no deserto, literalmente no deserto. Às vezes o cara está usando roupa de camelo mesmo, comendo uma comida que talvez nenhum de nós vamos comer um dia. No entanto, está agradando mais a Deus do que muitos grandes aí dessa terra. Então, querido, não mude as coisas que Deus tem para você. Se é para o deserto, vai para o deserto e faça o melhor no deserto. A gente tem 1 minuto para terminar o Antenados. Deixa eu só dar 30 segundos, né? Uma palavra uma vez que eu dei até na igreja aqui na Assembleia de Deus, aqui no Recreio. Se você não sabe ainda qual é a prioridade da sua vida, o que você deve priorizar, é a coisa mais fácil do mundo. Pega um papel e uma caneta, faz uma listinha. Se você tivesse 3 dias de vida, o que tu ia fazer? Eu fiz essa pergunta para a igreja, todo mundo saiu marcando. Falei, bota 3 coisas. 90%, 100%, 98% das pessoas botaram: estaria com minha família, ou pedia perdão do meu pai, da minha mãe, me reconciliaria, ficava abraçado com meus filhos, orava a Deus, buscava a Deus, pedia perdão a Deus, era tudo relacionado a isso. Ninguém, quer ver uma resposta que ninguém colocou? Compraria um carro novo. Ninguém colocou, compraria uma casa, trocava o granito, ninguém colocou isso. Só que a gente passa 10 horas, 15 horas do nosso dia buscando, trabalhando para ter dinheiro para comprar carro, buscando, trabalhando, não estando com a família para comprar casa. E no fim da vida isso não importa, aí tudo vai dar. A gente fica correndo atrás do vento, como fala em Eclesiastes. Esse prega demais, hein, Brasil? Prega demais, cara. Pastores, obrigado pela presença de vocês aqui no Antenados na Geral. Foi muito bom hoje. Priorize Deus na sua vida, sua família. Aprenda um pouco com Antenados na Geral. Busque na Bíblia o que Deus quer para você. Obrigado pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o próximo Antenados. Tchau, tchau.